Olá pessoal, então aqui a gente vai fazer agora o gráfico, vai ser com o Google Charts, tá? Você pode fazer também com Prime Faces, mas eu achei assim, como o Google Charts ele é mais avançado, então eu resolvi apresentar no curso para vocês, tá? Então aqui, ó, por exemplo, quando você entra aqui no site do Google Chart, tá? Você tem que procurar aqui, por exemplo, o starter dele. Ó, aqui já até apareceu a barra, o gráfico de barra ali, viu só? Então aqui, ó, vamos procurar aqui um gráfico de barra, tá? Vamos ver qual gráfico que é esse aqui. Esse aqui é o de Peer Chart, tá? Primeiro de tudo, você tem aqui nesse endereço, ó, o carregamento da API, tá? A gente tem que achar aqui acho que na referência dele, faz tempo que eu não entro aqui. Eu acho que na referência dele a gente tem aqui bar chart. Bar chart exemplo. Vamos ver. Vou esperar ele carregar aqui. Vamos ver como é que ele vai abrir esse exemplo aqui pra gente. Acho que meu adblock aqui tá bloqueando. Vamos não usar nesse domínio aqui. Vamos excluir. Vou esperar recarregar aqui. Beleza, está carregando. Então aqui a gente tem vários exemplos de gráficos de barras, tá? Vamos ver se ainda no site, vamos ver se existe aqui o exemplo que eu fiz ainda. Vamos ver. Foi esse exemplo aqui, ó. Só que ele foi colocado em outra posição, tá? Vamos ver. Foi esse daqui mesmo. Ó, pode ver que você tem várias formas, tá? De fazer, ó. É enorme aqui, tá? Ele é enorme. Então, a primeira coisa que tem para fazer é você pode ver aqui também a referência, tá? A referência que você tem toda a documentação, tá? A primeira coisa que tem para fazer, você pode ver que você tem um elemento aqui de código JavaScript, tá? Tá vendo que você tem aqui o exemplo de como fazer o gráfico, tá? Vamos pegar o gráfico que ficou parecido. Ó, por exemplo, a gente tem aqui o cabeçalho, certo? Ó, ano. Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 colunas, certo? Aqui são os valores, ok? Isso aqui é um array que vai ter que vir do banco de dados. Aqui são as colunas, ó, 1, 2, 3, 4 colunas, tá vendo? Apesar de não estar na posição, mas como é um array, ó, ele está separado com vírgula e as colunas certinho. Então você pode ver que esse array, a estrutura dele é exatamente igual ao nosso SQL. Tá vendo só? Agora é o nosso SQL. Tem o que? As colunas e os valores. Tá? Então aqui a gente tem as colunas e seus valores. Então aí a gente já matou a charada. Tá? A gente tem só que passar esse array para o nosso Google Chart na tela. Tá? Então, vou fechar tudo aqui. Tá? A gente já tinha configurado o Google Chart no nosso projeto. Vamos pegar aqui lá naquela principal.xhtml. Vamos ver aqui no template principal. Vamos ver se a gente já declarou ele. Aqui, ó. A gente já tinha declarado aqui o Google Chart, tá? Eu já tinha baixado a biblioteca dele e colocado aqui dentro,
Tá aqui, ó, GoChart, que é a biblioteca JavaScript. Não tente entender isso aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo só? Tem os endereços, tá? Então aqui ele já está declarado o Google Chart, o template, tá? Então a gente quer que esse gráfico seja exibido a hora que a gente abrir o sistema. Eu vou startar aqui o projeto. Então eu quero que a hora que a gente efetuar aqui o login, apareça aqui, vai aparecer aqui nessa área o gráfico, tá? Então a gente vai criar esse gráfico aqui dentro, ok? Então a gente tem o que, ó, o principal JSF, né, que é o nosso principal ponto .xhtml, tá? Então aqui é dentro do corpo, a gente vai começar a escrever, tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter acho que eu vou colocar dentro de um painelzinho para ficar mais bonito do Prime Face, tá? Aqui, ó, P Painel, vou colocar aqui um painelzinho Prime Face, tá? E a gente vai colocar, vamos escrever aqui um div em HTML, um div em HTML, tá? Esse div, vamos dar um nome para ele, ó, chart inicial. O gráfico, ele vai ser impresso nesse div, tá? Então, vou colocar aqui um estilo. Eu quero aqui largura 100% da tela. E aquela altura eu quero que tenha uns 500 pixels, tá? Então, em cima, e a gente joga esse div para baixo, tá? E vamos trabalhar aqui o JavaScript, tá? Então, aqui eu tenho que declarar aqui uma tag de script, né? Não JavaScript, uma tag de script. E aqui vai ser o nosso gráfico, vai ser criado dentro desse, o tipo dele aqui sempre é teste/javascript, tá? E aqui dentro vai ser criado o gráfico, tá? Primeira coisa, a gente tem que chamar google.load para carregar, tá? Dentro dele tem que ser passado alguns parâmetros, tá? Ó, visualization, tá? Passado a versão que eu estou usando. E aqui, isso aqui tudo não tem na documentação, tá? E aqui o tipo dele, tá? Aqui também tem que ser em aspas, ó. Tá? Se o autocompletar não funciona, pessoal, você tem que ir pela documentação, tá? E aqui, ó, packages, tá? Você dá 2 pontos, coloca aqui entre parênteses, entre colchetes, tem que ser o estilo de bar, de barra, certo? Aí você finaliza a linha e aqui para baixo a gente tem que ter o que? Uma função JavaScript, ó, draw, né? Que é o draw chart. E aqui dentro dessa função draw, que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer aqui dentro dela. Então, quando essa tela abrir, tudo que tiver aqui no script vai ser invocado, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável, que é o datachar, que vai ser os dados do gráfico, tá? E aqui a gente vai chamar um jQuery, o Ajax do jQuery que a gente tem configurado, tá? A gente vai chamar para a gente ir lá naquele método do título controller. A gente vai vir aqui dentro, tá? Ele vai ser interceptado. Esse método Ajax, ele vai ser feita a requisição aqui para o nosso método, tá? Do gerar gráfico inicial, vai processar e vai ser retornado os dados para ele, tá? Isso por debaixo dos panos ali. Então,
o Ajax vai funcionar dessa seguinte forma aqui. Aqui dentro a gente tem os dados, certo? Aqui por fora dele é o que? Se qualquer coisa acontecer, eu vou executar essa função aqui. Tá? Aqui é uma função de callback, que a resposta vai vir aqui dentro. Aqui a gente fecha. Tá? Então, primeiro, a gente vai trabalhar a parte inicial aqui da requisição. Tá? Então, eu tenho que ter a variável type, que é o que? Eu vou fazer um post para o lado do servidor, vírgula, tem que ter vírgula, tá? A URL, qual que vai ser a URL? Ele vai ter que mandar para essa nossa URL aqui, tá? Gerar gráfico inicial, para ele poder interceptar. Essa vai ser a nossa URL. E a data é o que? É dados, tá? O dados sempre é um array. O que eu vou passar? Dias. Aqui eu vou travar com o valor de 10, tá? Dias. Tem o parâmetro de dias, que vai ser interceptado aqui, ó. Os dias vai ser interceptado, tá? Essa variável, tá? E o que a gente tem para fazer aqui agora é testar se a hora que a gente abrir o sistema, o nosso método aqui é invocado. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vou startar em debug, que é baratinho. Tá? Então, startou em debug. Vamos lá. Vamos logar. Na hora que entrar no sistema, olha, ele mostrou o painel aqui. O breakpoint não bateu aqui, né? Não bateu. Então, tem alguma coisinha de errado. Ou dá um Ctrl F5 aqui, pode ser cache. Vamos ver se a gente digitou alguma coisa. Ctrl Shift J no Chrome. Vamos tentar ver aqui se aconteceu algum erro. Vamos ver se eu digitei alguma coisa errada. Conferindo aqui. Aparentemente está tudo certo. Eu acho que essa função não está sendo chamada. Essa função lá não está sendo chamada, hein? Vamos ver. Vou colocar um alert aqui. Vamos ver se ela está sendo chamada. Ela não está sendo chamada. Acho que faltou um detalhe ainda. Vamos ver aqui, Ctrl Shift J para a gente ver. Aqui, na verdade, ó, não existe nenhum erro aqui, só uma informação. Não tem nenhum erro grave aqui. Então, está restartando aqui de novo. Tá? Então vamos lá. Tá. Entendi. A nossa função não está sendo chamada, gente. Essa função drawChart aqui não está sendo chamada. Acho que é isso mesmo. Tá. Acho que ela não está sendo chamada simplesmente porque eu não invoquei ela, né? Lógico, eu não invoquei ela. Tá? Então eu vou fazer ela invocar aqui dentro, tá? Ele vai lá para o lado do servidor, essa requisição, e a hora que voltar é a hora que eu vou processar os dados, tá? Então vamos colocar aqui uma variável chart. A gente tem que instanciar aqui um new google.charts.bar, tá?
E aqui a gente vai passar por JavaScript, onde quer que a gente imprima os dados. Vou pegar assim no documento, documento a nossa página, né? Get element by ID. Eu quero que ele imprima aonde? Nesse div aqui. Ele vai construir aqui dentro, certo? E daí, a gente pega essa variável chart, draw, tá? Que é o quê? Que é imprimir, tá? E a gente vai passar o que, ó? A variável datachar, só que aqui a gente não tem nada ainda, ó. Ela tá vazia, tá? É capaz de dar algum erro, que vai ser os dados, né? Vai ser o array de dados. E a gente vai passar o que? Ó, options, tá? Options vai ser um arrayzinho. Eu vou colocar aqui em cima esse arrayzinho para vocês, ó. Tá? Vai ser o que? Um arrayzinho de opções, ó. Options. Um arrayzinho de opção, tá? Dentro desse array de opção, eu tenho que ter uma variável que chart, as opções do charts, o título, o subtítulo e dizendo que é vertical, tá? Ele parece bem complicado no começo, mas se você for olhar na documentação, tá? Vamos ver, ele não está aparecendo ainda porque ele está sem dados, né? Não está acontecendo erro, ele está sem dados aqui. Tá? Então, o chart está fazendo o draw, passando o nosso array de dados, que está aqui em cima, está vazio. Passando as opções. Dentro dos options, eu vou ter o título e o subtítulo. Tá? Média dos valores, subtítulo. Essa estrutura aqui, não se preocupa, que está lá na documentação. Lá, tá? Esse é o exemplo lá da documentação. Tá? Pessoal, aqui por fora, ó, por fora, tá? Por fora dele aqui, a gente vai ter a nossa chamada oficial para nossa função, que é o google.set on load call back, passando o que? Chamando a nossa função JavaScript, tá? Vamos dar um Ctrl F5 aqui. Olha lá, chamou agora, tá vendo só? Vamos ver se o dias tá vindo. Olha lá, tá vindo o dias, né? Vamos ver se o nosso método está sendo invocado. Olha lá, invocou o método. Tá vendo só? E olha o que ele está retornando aqui pra gente. Ele está retornando 6 elementos de 0 a 5. Tá vendo? O primeiro elemento, olha lá, quantidade, situação e média. Tá vendo? A gente tem todos os dados aqui dentro. A gente só tem que preparar. Olha lá. Ele deu um erro aqui, ó, que os dados do gráfico não foi definido, tá? Mas é só a gente preparar isso ainda. Falta pouco aqui para a gente preparar, tá? Então, carrega a visualização do gráfico. Cria uma função. Dentro dessa função, a gente tem que fazer um AJAX para o lado do servidor para processar os dados. Na resposta, dentro da resposta, por quê? Se ele demorar lá 1 minuto, uns 10 segundos, tá? Por isso que a resposta, a hora que terminar de processar, a resposta vai ser dada e daí vai continuar a montagem do gráfico, tá? Por isso que tem que ser dentro do arrays aqui, que é a resposta, tá? A resposta do AJAX, tá? A gente cria as opções
Tá? Então vai ser as opções do nosso chart, do nosso gráfico, aí o título e o subtítulo. Aqui é 10 dias, né? A gente passou 10 dias, aqui está 7 ainda. Exatamente os dados do nosso SQL, tá? Opa, tá falhando aqui o meu. $10 dias, tá? Valores expressados em média. Isso daqui é uma receita de bolo que tem que ser escrito dessa forma, tá? Aí aqui você instancia um novo gráfico, chama aqui o div, passa as opções e vai passar os dados, que a gente tem que colocar nessa variável aqui ainda, os dados. E por fora da função JavaScript, a gente chama o Google setOnLoad callback, que ele vai executar a função, né? Que é a função, que é essa função aqui, ó, tá vendo? Draw chart. Ele vai executar. Vai executar na tela, tá? Então aqui, o que a gente tem para fazer aqui ainda? Tá? Aqui na resposta, eu vou pegar essa mesma variável de resposta, só vou converter ela para um JSON, tá? Porque a gente está mandando aqui em string. Ó, ele vai retornar uma string, só que essa string é um JSON, mas ela está chegando em formato string aqui. Então aqui a gente transforma em um JSON de verdade. O JSON que é um objeto que pode ser lido ali por esse nosso gráfico, tá? E agora a gente pega a data char. Vou pegar aqui, ó, google.visualization aqui, que é a visualização. Ponto, ó, array to data table. Passando o que? A nossa resposta, que é os nossos dados aqui em cima, que veio da resposta, tá? Então, a gente vai trabalhar aonde agora? A gente só vai trabalhar nesse processamento aqui. Aqui vai um pouquinho agora de lógica, de saber trabalhar com listas, saber trabalhar com arrays, tá? Realmente é complicado, mas, por exemplo, você vai chegar numa empresa e vão pedir, ó, eu quero que você faça um gráfico desse. Com certeza você vai me agradecer muito por essas aulas aqui, tá? Então eu vou parar aqui no servidor e a gente vai continuar, a gente vai fazer essa parte aqui do servidor, vai retornar aqui os gráficos certinho aqui para o nosso Ajax na tela. Vamos continuar na próxima aula.